Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou o Thiago, tenho 16 anos, sou um servo de Jesus Cristo e um futuro jogador de futebol através do propósito que Deus tem em minha vida. Hoje vim fazer um vídeo de retorno, infelizmente acabei demorando muito para continuar os vídeos, acabei me acomodando, acabei me tirando o foco, mas graças a Deus uma pessoa veio através de mim, uma pessoa veio através de Deus me dizer para eu voltar, me dizer para eu poder voltar com os vídeos, e cá estou. E hoje eu vim fazer um vídeo, uma breve pregação de um livro da Bíblia que me tocou bastante, que é, já guarda aí, hein? Que é Isaías 55, do capítulo 1 ao capítulo 13, ou seja, todo ele. E uma coisa que tem tocado muito meu coração, que é o que, infelizmente, este povo, nosso povo, né, o mundo inteiro, está acabando perdendo, que se chama o convite gracioso de Deus. Este é o tema da mensagem, reformulando, o tema da mensagem, o convite gracioso de Deus. Se você quiser anotar, amém. Uma coisa que infelizmente várias pessoas estão perdendo, não só pela homossexualidade ou pelos vícios, mas sim por não quererem buscar mais a Deus, por não se sentirem mais atraídas por Deus, por não quererem o amor eterno dele, por não quererem mais viver uma vida santa, que muitos falam. E começando aqui, em Isaías, ele já começa falando: a todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não o satisfaz. O que Isaías está querendo mostrar pra gente? A todos vocês que querem, que desejam uma vida santa, que desejam um corpo bom, que desejam uma família próspera, que desejam que tudo na sua vida prospere, a vocês que sentem sede, venham aos poços, aos lagos, bebam água, venham às águas. A vocês que não têm dinheiro, a vocês que não sentem mais apreço nas prosperidades, a vocês que já se esqueceram o que é dizer que eu tenho esperança, venham, comprem. Por que comprar? Comprem o amor que Deus já comprou de você. Porque o que ele pagou na cruz é o preço seu. O que ele fez naquela cruz foi o preço que ele teve que pagar para te comprar. O preço que ele teve que pagar para te ter. E isso é muito importante pra gente. Porque ele vem e fala assim: venham, comprem e comam. Venham de volta, venham nós de volta. Deus, Jesus Cristo, já veio e falou: comprei a vocês, tirei de vocês do pecado, tirei vocês da morte. Venham em volta de mim, voltem para mim, façam isso. E Isaías ele continua: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O que Isaías continua dizendo assim? Ouçam o que eu digo, comam o que é bom. Ele não está literalmente falando de comida, ele tá literalmente falando dos atos que a gente faz. Ele está literalmente falando das coisas que vamos fazer ou que ainda não fizemos. Ele está dizendo assim: ei, façam o que é bom, façam aquilo que convém a Deus, faça aquilo o que Deus realmente quer para a vida de vocês. Orem, jejuam, façam arrecadamentos, vão à igreja,
vivem conforme Deus conforme Deus queira que vocês viverão. E ele continua dizendo: porque eu farei uma aliança eterna com vocês. O que é a aliança? É o batismo. Por que muitas vezes a gente fala a esposa de Cristo é a igreja? Por conta do batismo. A gente é uma aliança com Deus. Após a gente sair do batismo, a gente é uma aliança com Deus. A gente vira a esposa de Cristo. A gente tem aliança com Ele em espírito. Ou seja, a gente sai da morte carnal, a gente sai desse nosso corpo. Ao invés da gente só morrer e deixar esse corpo aqui pra fora, a gente não morre em espírito. A gente tem o corpo e o espírito. A gente pode morrer com os dois sem o batismo. Vários aí podem falar: que é isso? Você tá falando besteira. Se eu não me batizar, eu vou pro céu do mesmo jeito e tanto faz. Amém. Se você acredita, amém. Mas aqui tá dizendo, aqui ó, na Bíblia Sagrada, tá dizendo que quem não crer e não for batizado, infelizmente não vai ser salvo. Infelizmente não terá a vida eterna. Mas aquele que crê, aquele que come dos bons frutos, aquele que faz o que Deus quer para a vida dele, esse sim irá ter a misericórdia. Como ele continua falando: eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece. Perdão, acabei me confundindo aqui. Reformulando, ele continua dizendo assim, que consiste nas fiéis misericórdias comprometidas de Davi. O que ele está dizendo? Eis que eu sou fiel e misericordioso com aquilo que eu prometi a Davi. O que quer dizer? Ele diz assim, que pelo meu entender, ok? Esse devocional é pelo meu entender. O que ele quer dizer assim? Tiago, eu me masturbei há muito tempo. Eu vivi 15 anos nisso. Tiago, eu acabei cometendo o pecado da luxúria. Tiago, eu não consigo sair do meu vício. Tiago, eu não aguento mais essa coisa que fica latejando na minha cabeça, esse meu vício, essa angústia que tem no meu peito, eu não aguento mais. O que ele diz aqui? Venham a mim, pois sou fiel e misericordioso. Tudo aquilo que eu prometi a Davi, todas as misericórdias, tudo que eu fiz com fidelidade, eu vos perdoarei e lhes darei renovo. Eu vou fazer de vocês uma pessoa nova. Ah, mas Tiago, eu me batizei e depois eu fui e pequei. Apenas saia. O tema da mensagem que a gente está tendo ultimamente na nossa igreja, que é a EQ Lagoinha, aqui em Ribeirão Preto, se chama Escravos Escravos... Oh, glória, sumiu da minha cabeça. Perdão, voltando ao foco. O tema lá é escravos por opção. Por que escravos por opção? Porque a gente não quer sair. É simples. É como eu estava dizendo, Tiago, eu pequei depois de ser batizado. Por que você pecou? Alguma tentação veio de você? Ou você simplesmente só pequei e não quis parar? Vamos dizer assim, né? E esse escravo por opção é uma coisa que várias pessoas enfrentam. Eu enfrentei. Eu posso ser uma testemunha e dizer para vocês que realmente é difícil. É difícil ser cristão. Não pelas tentações, não por você ser atacado no mundo espiritual, não por você passar por uma frieza espiritual que realmente é dura. É muito dura essa frieza espiritual. Mas sim, por você continuar sendo escravo por opção. Por você continuar naquele pecado de estimação. Por você continuar naquilo que te faz procrastinar. Naquilo que faz você olhar para a Bíblia e falar assim, não vou fazer. Não quero fazer meu devocional, não quero orar, não quero ir para a igreja.
Isso é ser escravo. Jesus te tira como escravo, te tira do pecado como escravo e te torna um servo, te torna um filho. E já passando para frente, peço até perdão, mas já passando para frente, como eu estava dizendo, ele fala, Isaías fala aqui, ó: eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos. Ele fez Davi uma testemunha para todos os povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Esta parte aqui eu vou deixar mais pro final, porque é um resumo de tudo que Deus dará para nós no ministério, depois da gente passar tudo. Tipo assim, depois da gente renunciar ao pecado, depois da gente renunciar àquelas pessoas que estão fazendo mal a gente, entendeu? Então, saindo do versículo 4 e 5 e vindo para o versículo 6, continuando, ele diz assim, uma coisa muito boa, que ele diz assim: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdão. Ou seja, é tudo que eu estava falando. Só que uma coisa ele adiciona, que é maravilhoso: busquem ao Senhor enquanto ele ainda está perto de vocês. Mas Tiago, novamente, eu não sou batizado. Tiago, eu vivo uma vida pecaminosa, cheia de vícios, bebida, droga, festa, cigarro, tudo. Ele vira e fala assim: busquem o Senhor, busca Ele enquanto Ele está perto de você. Não importa se você é viciado em droga, em pornografia, em tudo, em festa, em bebida, não importa. Ele é justo e bom, ele é rico. Aqui no final ele diz, ele é rico em perdoar. Jesus é rico em perdoar. Ele perdoa todos. Ele perdoa todos. Até essa queridinha aqui, ó, tá vendo? Ele pode perdoar. Se ela tiver em pecado, ele perdoa. Não é, Cristal? Então, se ela tiver em pecado, ele perdoa. Porque ele quer um filho. Ele quer que você volte a ele. Uma das coisas que mais as pessoas perguntam e se dizem, né? Ah, fulano falou assim que Jesus vai voltar. Ah, que não sei o que, ciclano diz que Jesus vai voltar. Não vai voltar nada. É claro. Ainda não veio uma das coisas para ele voltar. Ainda não se compadeceu. Ainda não concluiu uma das coisas para ele voltar, que se chama a volta dos filhos, a volta daquela ovelha que se perdeu. Tem várias pessoas, e você é uma delas. Eu tenho certeza, você é uma delas. Várias pessoas que estão como aquela 99 ovelha que ficou para trás. Perdão, aquela uma ovelha que ficou para trás das 99. E o que Jesus quer? Ele deixa as 99 e vem para te buscar. Ele vem para te conquistar de novo. Ele quer você. Ele não quer que você vive na pornografia. Ele não quer que você viva fumando. Ele não quer que você viva bebendo em festas. Ele quer que você seja santo. E digo agora assim no meu pessoal, o que você vai perder se você renunciar tudo aquilo? Bebida, droga, festa, pornografia, procrastinação, e começar a viver uma vida santa. O que você vai perder? Nada. Eu era assim. Eu vivi durante 14 anos assim. E olha que eu sou novo, tenho 16. E vivi 14 anos da minha vida assim. E eu posso afirmar, eu não tô perdendo nada. Muito pelo contrário, eu tô ganhando.
eu tô conseguindo realizar o meu sonho, que é ser jogador de futebol, com um propósito que nem eu sabia que Deus poderia me dar. Orações, quando eu deito ali, quando eu ajoelho ali na minha cama e converso com Deus, Ele me responde. Esses dias pra trás, eu tava sentindo dor, contando um testemunho agora, eu tava sentindo muita dor mesmo, tanto física, tanto mental. Orei, eu me ajoelhei, falei assim: Deus, estou sentindo muita dor, Pai. Eu estou sentindo muita dor física e mental. Me renova, por favor. No dia seguinte eu tava novo. Parece inacreditável, mas é o poder de Deus. Tanto de perdoar, tanto de ajudar os seus filhos. Eu tava renovado no dia seguinte. Ou seja, como diz aqui, Ele é rico em perdoar. E também, com o meu testemunho, Ele é rico em ajudar os seus filhos. Saindo um pouco do foco aqui, voltando, né, para o meu devocional. Agora, Isaías continua dizendo: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são iguais aos seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos são mais altos do que os meus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu designei. Vocês sairão com alegria e em paz. Serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca apagará. O que Deus está falando aqui? A mesma coisa que eu falei. O propósito. Eu falei um pouco do meu propósito, que é ser jogador de futebol. E é o que Jesus está falando aqui. Ele dizendo: os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Como diz, eu acho que em Tiago, acho que é Tiago 5, ele vira e fala assim, que... não é Tiago 5, eu esqueci qual que é o livro. Mas a palavra diz assim, o homem cria os seus próprios planos, mas é Deus quem os faz acontecer. Ou seja, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu posso agora virar e falar assim: não, eu quero ser um jogador de futebol da Série B. Jesus fala assim: não, você vai ser um jogador de futebol da Europa, muito mais alto, ganhando muito mais, não dizendo assim, ganhando dinheiro, essas coisas, mas ganhando pessoas, porque eu vou ter mais influência. É isso que eu sempre quero. Eu não quero dinheiro, não quero fama sendo jogador, tendo o propósito. Eu quero trazer as pessoas, fazer igual um ídolo que eu tenho, que é o Kaká. O Kaká, quando ele era jogador de futebol, e até hoje, incentiva um monte de gente, e várias pessoas conseguem voltar a Cristo através dele. Então é uma das coisas que eu quero fazer. E isso já volta também no que ele diz no capítulo 4 e 5. Porque os caminhos de Deus e os pensamentos são mais altos, são melhores. E aqui ele diz: eis que você chamará uma nação que você não conhece, e que eles não te conhecem, e virão até você. Ou seja, é o nosso ministério, é o que Deus quer pra gente. Não é pelo meu propósito de ser jogador, pelo meu propósito de ser um engenheiro, de ser um arquiteto, ou de até ser um médico. É pelo nosso ministério. Através do nosso ministério, através até mesmo de uma casa de paz que a gente fizer, Deus ficará agradecido e entregará nosso propósito.
É isso que Ele quer, é isso que Ele nos chamou. Ele nos chamou para sermos servos, Ele nos chamou para trazermos de volta aquela única ovelha que se perdeu no caminho. É isso que Ele quer, é isso que eu quero trazer você de volta. Você mesmo que está assistindo esse vídeo agora, que está terminando de assistir esse vídeo, eu quero te trazer de volta para Deus. Então uma coisa que eu termino de falar nesta palavra: ei, volta. E se você saiu, ou se você ainda não saiu da igreja, que eu digo assim: volta, fica. Para você que saiu, volta. Para você que não saiu, fica. E para você que nunca entrou, vem. Apenas vem. Não precisa ser aí aquela lagoinha que é a minha, não precisa ser a de esquina. Apenas vá para uma igreja. Apenas sinta o Espírito Santo batendo no seu coração e falando assim: ei, vai, só vai. Você não vai perder nada. Cara, eu tenho certeza, como diz numa música que eu gosto muito, o que vale eu ter uma vida inteira, vale mais eu perder, na verdade, vale mais eu perder uma vida inteira aqui nessa terra, vale mais eu perder uma vida inteira aqui nessa terra para ficar com Ele. Do que adianta eu viver uma vida inteira aqui e perder a glória dele? É isso que eu quero dizer para você, que ainda nunca entrou numa igreja, ou que nem mesmo quer entrar. O que adianta? O que você vai perder? Você vai perder balada? É isso que você quer perder? Você quer perder festa? Que você se embriaga aí e tem que esperar os outros te carregar? Ou que, sei lá, uma coisa pior, você acaba sendo sequestrado? Você acaba, sei lá, vendendo seu corpo, até mesmo? Então, me diz aí, o que vale? O que vale a pena você perder a eternidade com Deus? O que vale você perder um momento incrível com Deus? Um reencontro com Deus? A bebida vale? Tendo vamos dizer assim, 1, 2, 3 goles, você já fica um loucão? Para depois querer mais? Ao invés de... Deus, ao invés de você ter que ir para tomar e querer mais, você só precisa de uma vez. E ao longo dos seus dias, você se santificando mais. E aí essa é a pior, vamos dizer assim, a melhor parte. Não a pior, perdão. A melhor parte é você se santificar no seu dia a dia. Vale mais você vir na igreja, tomar uma vez o Santo Espírito de Deus para você, e o restante do dia você se santificar. Você nem precisa ir toda vez na igreja. Você só precisa ir, se santificar, se batizar e falar assim: Deus, agora a minha vida é tua. Deus, agora tudo que eu tenho é teu. Tudo é perda para mim. Eu não me importo mais com dinheiro, com bebida, com festas, com vícios, com pornografia, com procrastinação. Você vai ver. Eu confirmo pra você, se isso não acontecer, daqui a 2, 3 meses, quando você fizer isso, quando você se batizar, você pode vir aqui e me xingar. Você pode fazer um monte de coisa. Xingar, falar, dizer que eu sou mentiroso. Você pode fazer tudo. Daqui a 3 meses, você se batizou. No primeiro mês, você vai se sentir uma bênção. Você vai começar a parar de procrastinar. Se você quiser começar a fazer academia, vai dar certo. Se você começar a querer mudar o seu jeito de ver as pessoas, você vai conseguir. No segundo mês, você já vai estar mudado. E no terceiro, aí, meu querido, no terceiro, Deus vai te tomar por completo. Você vai ter tantos testemunhos para contar, tanta coisa. Isso porque eu estou dizendo as coisas boas que Deus traz. Deus, não o espírito maligno. Então, não vem começar depois do terceiro mês, que é só bênção. Não vem começar no quarto mês a querer falar assim: nossa, ele mentiu pra mim. Ou um monte de batalha espiritual que eu tô tendo. Não é Deus que tá proporcionando isso. Aqui na Bíblia já diz: Deus não pode enviar tentação e nem ser tentado. Ou seja, quem tá trazendo isso é o maligno. No quarto mês, também confirmo isso
quarto mês a gente começa a sentir as batalhas espirituais. Por quê? Porque a gente não convém mais pro inimigo. As tentações só começam a aparecer quando a gente começa a ler mais a Bíblia, quando a gente ora todo dia. E não é só aquela oraçãozinha de tipo assim, Deus, me ajuda no meu dia, abençoe meu dia, minha casa, minha família e tchau. Não. É você orar como se você estivesse conversando com seu pai, com o seu avô, com a sua mãe. É você orar assim. Bom, eu acabei saindo muito do rumo nesse final, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do meu devocional. Peço perdão se ficou meio embaralhado, porque eu acabo indo e voltando, falando de alguns assuntos assim, testemunho e essas coisas. Mas é o que eu acho que é mais completinho assim, pra ficarem melhor pra entender. E se vocês têm alguma dica pra mim, algum conselho que querem dar ou alguma coisa que querem que eu melhore, falam aí no comentário. Eu agradeço a presença de todos. Espero que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe a manhã de vocês, a tarde, a noite, abençoe a noite de vocês, abençoe o dia de vocês, abençoe o resto dos dias de vocês, que é os horários que vocês estão vendo esse vídeo. A única coisa que eu peço é que se inscrevam aí no canal, deem pelo menos um like. A única coisa que eu peço a vocês, eu peço não para ganhar fama, essas coisas como eu disse, mas só pra, sei lá, eu ter um inscrito a mais. Eu gosto de pessoas, eu amo pessoas, eu literalmente gosto muito das pessoas. Gosto muito de falar com vocês, essas coisas. E então a única coisa que eu peço é isso, você se inscrever e ter um likezinho aí pra mim, só pra eu poder ficar feliz. Então é isso, eu agradeço a você que ficou até agora aqui. E já terminando, curta, se inscreva, compartilha aí pra alguém que talvez goste de mim, goste dos vídeos que eu faço. E é isso, um forte abraço, fiquem com Deus, Jesus ama todos vocês e até lá, e até mais. Falou!